Glória a Deus. A graça e a paz, meus irmãos. Amém? Sente-se, por favor, fique à vontade. Você está na casa de Deus. É uma alegria muito grande estar aqui com o pastor Adilson. Não só meu amigo, mas uma pessoa que eu admiro muito. Conhecer o pastor Ezequias. Eu estava pensando que era Moisés seu nome. Eu acho que o meu vizinho falou sobre o pastor. Eu sou vizinho do Júnior, ele aqui é da igreja, enfim. E ele falou: vou fazer um churrasco para o pastor novo que chegou aqui e quero te convidar para ir. Então, ele vai te convidar. Pois é. Louvado seja o nome do Senhor. Uma alegria ver o André, minha família adotiva aqui de Chapecó, tia Mara, tio Ito, ó Marlene, junto com a minha esposa Francine. Irmãos, abram suas Bíblias aí por gentileza em 1 Reis, capítulo 19, verso 1. 1 Reis, capítulo 19, verso 1. Eu quero falar algo que a gente acaba pulando nos ensinos da igreja. Nós falamos muito sobre as nossas guerras, nossas lutas, nossas vitórias e nossas derrotas. Também falamos muito, obviamente, sobre o mundo espiritual, sobre Deus, sobre o diabo. Só que nós acabamos falando pouco sobre a alma humana, a ferida que fica dentro de nós. Muitas pessoas são feridas dentro da igreja. Muitas pessoas estão numa igreja hoje porque vieram feridas de uma outra igreja. A religião às vezes machuca, a família às vezes nos machuca. E nós encontramos um personagem da Bíblia que é muito conhecido pela sua bravura, pela sua autoridade espiritual, mas nós vemos ele num momento bem peculiar, e isso traz um tanto quanto humanidade para nós entendermos que nós também carecemos de atenção nessa área. 1 Reis capítulo 19, verso 1, eu vou ler o texto que vai ser o meu foco, depois eu vou voltar e contar algo para vocês entenderem melhor. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali lhe deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro, e por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Amém? A história de Elias é uma história muito interessante. Quantos conhecem a história do profeta Elias? Só para eu saber, talvez não a maioria. Elias era um dos profetas mais importantes do Velho Testamento, um profeta de obras. Isaías, por exemplo, você já deve ter ouvido falar, era um profeta aristocrata. Ele não fazia milagres, mas ele entrava no palácio do rei, ele falava com a realeza, ele se comunicava com aqueles que eram os dominadores do seu tempo. Elias não, Elias era um profeta diferente. Ele morava no deserto, ele se vestia com roupas de animais, pele de animais, ele comia mel silvestre, ele se alimentava de gafanhotos. Ele não era muito sociável, mas ele era extremamente usado por Deus. O que ele falava acontecia infalivelmente. Naquela época, as 12 tribos de Israel haviam já se desviado. 10 tribos que estavam mais ao norte tinham se tornado pagãos, com a capital em Samaria. 2 tribos restavam ao sul, com capital em Jerusalém, a tribo de Judá. Eles eram ainda servos de Deus. E Elias, dentro da sua alma, do seu coração, desejava demais que o povo das 10 tribos do norte voltasse o seu coração para Deus. É mais ou menos como hoje, você que vem à igreja, de repente você começa a olhar os seus amigos e vê-los todos ainda pecadores, vê sua família, e você fica pensando: poxa vida, o que eu faço para que eles venham comigo à igreja, ou para que eles entendam um pouquinho que eles precisam de Deus? E Elias tinha esse sentimento. O problema é que tudo que Elias falava acontecia. Então chegou uma certa feita, você vai encontrar lá no capítulo 17 de 1 Reis, nós lemos o 19, então são 2 capítulos atrás. Elias deu uma ordem no mundo físico, e essa ordem foi respeitada. Ele disse: segundo a minha palavra. Ele não falou: assim diz o Senhor, ou Deus me mandou fazê-lo. Segundo a minha palavra, não chove mais em Samaria, e não cai nem orvalho. E assim aconteceu, e parou de chover instantaneamente
e parou de descer orvalho nas madrugadas. E tem um sentido para isso, porque o rei daquela época se chamava Acabe, havia casado com a filha do rei dos Sidônios, que era uma sacerdotisa pagã, Jezabel o nome dela. Ela era uma mulher que sacrificava demônios. Dois principais demônios daquela época eram Baal, o deus da chuva, e Aserá, a deusa da fertilidade. Quando Elias, ele ousa lutar contra esse demônio Baal, a primeira coisa que ele tem que fazer é amarrar esse demônio, ou seja, impedi-lo de agir. Como Baal era quem enviava chuva sobre aquela terra, Elias ordenou que não chovesse mais, para provar ao povo que mesmo o Deus que eles acreditavam não tinha poder para vencer o Deus que Elias servia. O Deus que Elias servia é o mesmo Deus que você e eu servimos. Não há Deus maior do que o Senhor, não há poder maior do que o Senhor. Ao nome do Senhor todo joelho se dobra, toda língua confessa. Não há um demônio no inferno que tenha mais poder que o nosso Deus. Acontece que Elias, naquele tempo, precisou sair de onde ele estava, porque ele seria perseguido. A Bíblia nos fala que Acabe mandou procurá-lo por todas as terras do reino. Ele ficou escondido num lugar chamado Querite, onde tinha um pequeno ribeiro que desaguava no rio Jordão. Ele tomava água desse ribeiro e Deus enviava corvos com pão e carne, de manhã e de noite. Porque quando você entra numa guerra e Deus está contigo, Deus não só te protege, Deus não só te esconde, mas Deus também te envia provisão. Talvez você esteja numa guerra pela sua família, pelo seu casamento, pela saúde de alguém, pela sua empresa. É o aniversário de 25 anos do culto do empreendedor. Deus vai enviar a provisão no momento certo, nem que seja de uma forma admirável, milagrosa. Pão e carne da boca de um corvo, Deus pode fazer coisas que deixe a nossa ciência ou a inteligência humana perplexa, e Deus fez. Só que a seca estava tão forte que o ribeiro secou. Então Elias precisou descer para a capital dos Sidônios, a cidade de Sarepta, e ali ele encontrou uma mulher viúva, pobre, com um único filho, que não tinha mais o que comer. Ela era tão pobre, que ela estava pegando alguns gravetos para fazer 2 pequenos pãezinhos, e ela mesmo disse que comeria ela e o filho e morreriam no dia seguinte de fome. Elias, mais uma vez, o homem que tudo que ele falava acontecia, ele disse: não, faça primeiro para mim, depois faça para vocês, e se você fizer primeiro para mim, Deus vai te honrar, porque viu que você fez primeiro para o homem de Deus, e não vai faltar mais o alimento na sua casa. E a Bíblia diz que ela assim o fez, e não faltou nem a farinha nem o azeite na casa dela, e eles ficaram se alimentando por muito tempo, e Elias se tornou hóspede daquela casa. Mas aí tem um grande problema, irmãos, preste bem atenção nisso. Deus não olha para a vida do ímpio como Ele olha para a vida do crente. Se Deus olhasse demais para a vida do ímpio, o pecado que nos separa de Deus ficaria muito à mostra, e Deus teria que julgar esse pecado. O salário do pecado é a morte, a Bíblia diz isso. Naquela época não havia ainda o sacrifício de Jesus, portanto, todo pecado deveria ser punido com morte. A hora que Elias entrou na casa daquela mulher pecadora, junto com Elias foram os olhos do Senhor, e Deus visitou o pecado daquela família naquele menino, e o filho dela morreu. A mulher veio desesperada para o profeta e disse: olha, você trouxe os olhos de Deus para minha casa, o que foi que eu te fiz? Elias, mais uma vez, o homem que tudo que ele falava acontecia, pegou o corpo do menino, orou sobre ele 3 vezes, e o menino voltou à vida. Elias resolveu falar com o rei Acabe, saiu daquela casa, procurou o rei e fez uma proposta: junte todos os profetas de Baal e todos os profetas do poste ídolo Aserá, e mande todos eles vir falar comigo em cima do cume do Monte Carmelo, porque no Monte Carmelo era o lugar mais alto, aonde esses profetas sacrificavam ao demônio. E todos eles foram, 850 homens malignos, profetas de demônios, e Elias foi só, reuniu todo o povo e disse: vejam se essa proposta é boa. Eles vão fazer um altar para o demônio, eu vou fazer um altar para Deus. Eu vou deixar primeiro eles invocarem o nome do demônio, e o demônio, se mandar fogo sobre esse altar, ele será Deus. Mas se ele não mandar fogo, e Jeová mandar fogo sobre esse altar, Jeová será Deus. Então todos acharam uma boa proposta, porque eles confiavam em Baal. Existem pessoas que até hoje confiam em crenças místicas, em cartomante, em feitiçarias, ainda confia, acha que isso é infalível, mas não. Elias propôs isso, e eles começaram a fazer rituais, se cortar, e dançar e gritar, e o demônio sequer ouviu
ao ponto de Elias zombar deles, dizendo: olha, gritem mais alto, porque talvez Baal está dormindo, ou quem sabe ele saiu viajar, está de férias. E eles gritavam mais e mais alto, e nada aconteceu. Porém, na hora em que Elias arrumou o altar, preparou um holocausto, uma oferta, um sacrifício a Deus, e clamou o nome do Senhor, Deus enviou dos céus fogo sobre aquele altar, que consumiu completamente a oferta, o sacrifício que Elias tinha proposto. Elias deu uma ordem aos homens para que prendessem os 850 profetas, e todos eles foram mortos, porque não quiseram se converter ao Senhor. Depois disso, já fazia 3 anos de seca, Elias resolveu subir um pouco mais ao monte, e orar a Deus pedindo chuva. E essa história você conhece, porque ela é bem conhecida. Ele subiu, orou uma vez, pediu para o jovem, para o servo dele, para o amigo que acompanhava ele na viagem, dá uma olhada, vê se tem alguma nuvem. Não tinha nuvem nenhuma no céu. Ele voltou e orou de novo, e pediu para ele: olha se tem alguma nuvem. Não tinha nuvem nenhuma, e ele fez isso 7 vezes. Na 7ª vez apareceu uma nuvenzinha pequenininha no céu, e o menino, para poder falar para o profeta como que era, ele esticou o braço assim em direção à nuvem, e ele calculou que era mais ou menos do tamanho da mão dele, e ele voltou correndo e disse: olha, tem uma nuvem no céu, mas ela é pequena, é do tamanho da mão de um homem. Então o profeta disse: avisa Acabe para que volte para sua casa em Jezreel, porque vai vir uma grande chuva de Deus. Por mais que os olhos humanos viam apenas uma pequena nuvem, o homem de Deus sabia que Deus havia enviado água em abundância sobre aquela terra. Acabe estava com um carro de guerra, uma carruagem da época, com cavalos puxando, andava muito rápido. O Espírito de Deus tomou Elias, e Elias foi correndo a pé na frente. Ele andou mais rápido que carros de guerra poderiam andar. Por que eu estou contando toda essa história de Elias? Porque não parece o mesmo Elias que nós lemos no capítulo 19, depressivo, abandonado, triste, com medo, entrando num deserto pedindo para morrer. Um homem que tem poder sobre o céu para fechar, poder sobre o céu para abrir, poder sobre cair fogo no altar, poder sobre reviver um jovem, poder sobre morrer 850 profetas de Baal e Aserá. Um jovem que tem poder para pedir a Deus que chova, correr na frente de carros de guerra. Um homem de Deus, um profeta que tem todas essas qualificadoras. Por que ele chegou a esse ponto de temer tanto pela sua vida? Porque o texto diz: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. E Elias ficou com medo, porque até agora Elias estava agindo com a força de Deus contra problemas e seres espirituais. Mas nesse momento ele encontrou um problema físico, um problema social, um problema que para ele Deus não ia ajudá-lo, era ele que tinha que resolver. Nós somos assim. Nós temos fé para orar por todo mundo, pelos problemas de todos, mas quando o problema acontece conosco, nós nos desestabilizamos. Quantas vezes você já orou pelo casamento de alguém que estava com problema, até o seu dá problema, e você não teve fé o suficiente para orar pelo seu próprio casamento? Quantas vezes você já orou pela saúde de alguém que estava deteriorada, no leito de morte, até você descobrir que você tinha um câncer? E a sua fé é tamanha, que já orou por tanta gente, desapareceu imediatamente. Quantas pessoas já oraram por empresários que estavam com problemas de falência, até a sua empresa começar a entrar no vermelho? Veja, é tão fácil lutar com o poder de Deus. Elias falava, Deus fazia. Elias falava, Deus fazia. Elias pedia, Deus respondia. Mas a hora em que era um bilhete de um mensageiro, que ele leu o bilhete, estava escrito: amanhã eu vou te matar. Saiu do campo do espiritual, saiu do campo do físico, entrou na alma. Nós somos feitos por 3 partes: espírito, alma e corpo. Isso está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. O apóstolo Paulo explica isso. Tem coisas que nós resolvemos pela ciência no corpo, pela medicina, pela nutrição. Tem coisas que nós resolvemos só na igreja, só pela oração. Tem coisa que não se resolve de outro jeito se não for pela oração, porque é no campo do espírito. Mas existem coisas que entram na nossa alma, e nós ficamos tão focados em falar da nossa prosperidade, do empreendedorismo no campo físico, da nossa fé, do milagre no campo espiritual, que nós esquecemos que há uma alma dentro de cada um de nós, que talvez esteja triste, abandonado, desamparado, depressivo,
e que talvez também, como Elias, um dia decidiu não viver mais. E eu não estou falando que Elias é o santo padroeiro dos suicidas ou dos depressivos, porque ele não disse: Senhor, eu vou me matar. Ele não disse: Senhor, eu vou tirar minha própria vida. Não, ele disse: eu não quero mais viver. Isso já aconteceu com você, isso já aconteceu comigo. Eu nunca quis me matar, mas já houveram dias que eu não quis acordar, que eu pensei: olha, se eu não estivesse vivo seria muito melhor. Houveram dias que eu pensei que o problema era tão difícil de solucionar, que eu queria só fechar os meus olhos e acordar no dia seguinte dizendo: nossa, foi só um pesadelo, não é real. Mas infelizmente eu acordava e era real. E eu orava e Deus respondia: no espiritual está tudo ok. E eu fazia consulta, exames, e o médico dizia: no físico está tudo ok. Mas a minha alma, ela estava amedrontada. Veja, Elias cometeu 3 erros, porque quando ele estava abalado, ele tomou as decisões erradas. Preste atenção: quando a sua alma está abalada, você começa a tomar decisões erradas. Quando a sua alma está contaminada, você toma decisões erradas, na família, na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, no seu relacionamento, na sua empresa, nos seus negócios. A alma abalada desestabiliza a vida espiritual e a vida emocional. E o primeiro erro de Elias foi: ele fugiu do problema. Veja o verso 3. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Irmão, não fuja do problema, em frente. Ah, pastor, mas o senhor está dizendo porque você tem passado por pequenos problemas. Você não sabe os problemas que eu passo. E obviamente eu não sei os problemas que você passa, mas uma coisa eu posso te dizer: não fuja dos problemas. Os problemas, eles vão te perseguir. Você vai sair daqui achando que o problema é a igreja, vai para outra, o problema vai te seguir na outra igreja. Você vai abandonar a igreja, vai para o mundo, o problema vai te seguir no mundo. Você vai sair de Chapecó, vai para os Estados Unidos, o problema vai estar lá nos Estados Unidos. Não fuja do problema, em frente. Busque fé, busque força, converse com o seu pastor, ore, mas enfrente os seus problemas. Porque aquele que não enfrenta o problema é escravo dele. Aquele que não sabe olhar de frente para o problema, ele é um covarde. Eu, quando jovem, fui atleta de arte marcial, taekwondo, fui atleta da seleção paranaense, eu sou lá do Paraná, e eu aprendi como atleta de competição, de que você é treinado para vencer, mas tem atletas que têm a mente tão fraca, que quando ele toma um golpe que ele sente dor, ele para de querer vencer, porque o medo de perder é muito mais forte do que a vontade de vencer. Tem gente que não tem mais vontade de vencer na vida, porque o medo de perder já o dominou. Elias, o homem que poderia falar: peraí, eu matei 850 profetas anteontem, quem é Jezabel? Manda vir. Eu mandava para o próprio mensageiro: ah, o senhor trouxe o recado? Manda outro para ela, por gentileza. Pode vir. E ficava lá parado esperando: pode vir. Mas não. Agora ele disse: isso é um problema meu, eu não quero incomodar mais Deus, eu incomodei Deus demais, e eu não sei como resolver. Escute, Deus te dará estratégias para resolver todos os seus problemas. Deus entrará nas suas guerras, Deus entrará nos seus conflitos, e Deus te fará vencer em nome de Jesus. O segundo erro de Elias: ele abandonou o seu amigo. Não ande sozinho, irmão. Não ande sozinho. O texto diz que ele foi para Judá e ali deixou o seu servo. Ele estava com o seu companheiro, aquele que viu a nuvem, aquele que estava junto com ele o tempo todo. Esse servo que viu os profetas de Baal e de Aserá morrer. Esse servo que viu o menino morto ressuscitar. Esse servo que viu o fogo cair do céu. O servo que viu a chuva. Esse ele abandonou e disse: olha, eu estou com tantos problemas que é melhor você ficar longe de mim. Parece que eu sou um imã de problemas, eu vou me afastar. E ele abandonou. E diz a Bíblia: e ali ele deixou o seu servo. E o verso 4, leia: ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando o dia inteiro. Pior erro que ele cometeu foi deixar o servo. Tem como ficar pior? Tem. Ele entrou sozinho no deserto. Para você entender, ele estava no Reino do Norte, Samaria, capital do Reino do Norte, e ele estava indo para Judá, Reino do Sul. Samaria, pagão, não amava mais a Deus. O reino de Judá amava a Deus. Então ele teve uma boa ideia no começo:
peraí, essa mulher, essa sacerdotisa pagã quer me matar, eu vou fugir para onde? Vou fugir para onde tem os crentes, vou fugir para onde ainda adoram a Deus. E ele estava indo para o lugar certo, estava indo em direção a Jerusalém, estava indo para o reino de Judá, mas no meio do caminho, sabe, quando você está abalado, você toma decisões erradas, ele achou melhor desviar a rota e entrar para o lado ali esquerdo, entrou no deserto, e se foi pelo deserto sozinho. E muitas pessoas cometem esse erro, porque parece que não suporta mais. Eu já ouvi gente falando, eu não suporto mais, pastor, eu não sei mais o que fazer. Eu tinha um irmão da nossa igreja que ele teve todos os problemas. Ele era muito rico, milionário, empresário. Aí começou a dar problemas na empresa, coisas do governo, enfim, começou a quebrar. Começou a ficar pobre, começou a tentar se reinventar. Foi quebrando. Um detalhe muito importante, ele era ofertante da obra, mas ele nunca foi fiel dizimista. Eu falava para ele, para você não dissolver o seu patrimônio, seja fiel dizimista. Ele nunca foi, ele dava ofertas, mas ele não era fiel dizimista. Ele tinha uma desculpa, que era difícil dele saber quanto entrava, quanto saía. Eu compro em 3 vezes, eu pago, eu vendo em 12 vezes, eu não sei fazer essa conta. E ele sempre tinha uma desculpa, e esse é o grande problema, porque a alma abalada, ela sempre comete erros. E ele foi dissolvendo todo o patrimônio dele, e ele vinha para mim e falava, pastor, cheguei no fundo do poço, eu não sei mais o que fazer. Eu dizia para ele, irmão, se não tiver mais comida na sua mesa, se não tiver mais energia na sua casa, vem para cá, vem para minha casa, você é benção para a gente há tanto tempo, vem para cá, pega sua esposa, pega seus filhos, vem para cá. Aí no outro dia ele dava um passo, conseguia, daí passava uma semana, 2, ele vinha, pastor, cheguei no fundo do poço. Você chegou no fundo do poço semana passada, irmão, como é que está no fundo do poço hoje de novo? Ele nunca chegou no fundo do poço, mas é que sozinho no deserto, você não sabe onde é que você está, você não sabe para que lado você está andando, você está andando em círculos, você não sabe. Se você estiver no deserto, você vê a mesma palmeira 2 vezes, você está perdido, irmão. Você está andando em círculos, está voltando no mesmo caminho. Ele passava um mês e ele voltava chorando, dizia, eu estou no fundo do poço. Você não está, irmão, você acha que está. Essa palavra é para você que acha que está no fundo do poço. Essa palavra é para você que acha que teu casamento está acabando, que a tua saúde foi para o espaço, que a sua conta bancária não tem mais jeito, que os cobradores não param de te incomodar. Você não chegou no fundo do poço, você acha que chegou, você não chegou. É que você está sozinho no deserto. E eu tenho uma palavra para te tirar desse deserto hoje. O texto diz que ele sentou debaixo de um zimbro. Eu estou no verso 4 ainda. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Esse é o terceiro erro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro e sentiu vontade de morrer. Escute, a palavra zimbro é uma palavra hebraica para amarração. Por quê? Porque o zimbro é uma murta, é um arbusto do deserto, que ele é bem fibroso. Então os beduínos pegavam os galhos do zimbro e maceravam as fibras e faziam cordas muito fortes para amarrar os camelos, amarrar as mulas e trazer esses animais do deserto em caravana. Então zimbro significa amarração. Pode parecer uma coincidência, mas me parece muito que ele estava com uma amarração espiritual. Sabe quando a mente dele está amarrada, quando ele está perdido, ele não sabe o que fazer? Ele sentou debaixo dessa amarração, desse zimbro, e ele sentiu vontade de morrer, e ele orou. Por que ele não reclamou? Por que ele não clamou? Por que ele orou? Porque por mais angustiado que ele estava, a fé dele era inabalável. Por maior vontade que ele tinha de não estar naquela situação, a fé dele estava intacta. E ele orou e disse, basta, Senhor, tira a minha vida, tira a minha vida. Jesus falou isso, afasta de mim esse cálice. Você tem direito de estar com medo, você tem direito de sofrer, você tem direito de passar essa angústia. O que você não tem direito é de permanecer assim hoje. Esse direito Jesus não te dá, porque Ele está aqui para que você não ande sozinho nesse deserto. Ele estava tão fraco que ele deitou e dormiu debaixo dessa amarração. O texto diz no verso 5: e eis que um anjo tocou nele e lhe disse, levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. E por que que o alimento de Deus para ele naquele momento foi pão e água? Veja, Deus mandou um anjo. O texto, o anjo do Senhor, é uma teofania, é uma apresentação de Cristo no Velho Testamento. Essa teofania aconteceu em um outro momento, quando Abrão estava numa guerra, e ele encontrou com Melquisedeque, rei de Salém,
que também era uma aparição de Deus, e ele também apresentou para Abraão 2 elementos, mas ali foi pão e vinho. Por quê? Porque pão e vinho simbolizava a aliança do corpo e do sangue, aquilo que nós faríamos depois, até hoje na Santa Ceia. Deus estava fazendo com Abraão uma aliança, mas aqui Deus vem e através de uma teofania apresenta pão e água, porque Elias já tinha uma aliança com Deus. O que Elias precisava agora era de cura. O pão é o símbolo da cura, e a água é o símbolo da palavra. O pão alimenta Elias, cansado, desistindo da vida, dormindo, querendo morrer, e a água trazia a ele de novo a palavra de Deus, e ele comeu e dormiu. O anjo do Senhor veio, tocou novamente e disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Escute, não importa o quão cansado você esteja, desanimado, decepcionado, oprimido, deprimido, não importa quanta tristeza esteja dentro do seu coração, nessa noite Deus tem enviado pão e água para a sua vida, para o seu coração, para que você se levante, não ande mais sozinho e caminhe quanto tempo for necessário até Horebe, o lugar de intimidade de Deus. Deus quer mudar a história da sua vida, meu irmão, mas você precisa fazer as coisas do jeito que Deus quer, e não do jeito que você quer. Você pode dizer amém? Deus precisa estar mais perto de você, só que é só você quem pode fazer esse convite. Deus não força relacionamentos, Deus não bate com os pés na porta para entrar no seu coração. Deus gosta de convites, Ele gosta da essência do relacionamento, que é eu convidá-lo para fazer parte da minha vida. E eu gostaria muito de poder orar contigo nesta noite, e apresentando uma possibilidade de você andar com Cristo um pouco mais. Talvez você ouviu essa mensagem e pensou: essa palavra foi para mim, eu estou me sentindo assim meio mal, eu estou com alguns problemas, eu estou agoniado, agoniada na minha casa, no meu relacionamento, eu não sei o que fazer na minha vida, eu já cheguei nessa idade e não consigo crescer, não consigo melhorar. Quero orar com você nesta noite. O Monte Horebe é o mesmo Monte Sinai, são duas palavras em idiomas diferentes, é o mesmo monte. É o lugar onde Deus apareceu para Moisés na sarça ardente, é o lugar onde Deus apareceu para Moisés para entregar as tábuas da lei, é o lugar para onde Elias se refugiou, porque é o monte onde Deus tem intimidade com o homem. O símbolo do Monte Horebe, da intimidade, de onde Deus fala, hoje é a igreja. É na igreja que nós buscamos intimidade, é na igreja que nós ouvimos Deus falar, é na igreja que tem pão e tem água para alimentar e saciar a nossa alma. Por isso eu quero poder orar com você, que entende que essa mensagem é para a sua vida. Vamos orar juntos. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé. Se você falar assim: olha, pastor, eu preciso dessa oração, não precisa falar o motivo, de repente é um motivo tão íntimo, tão particular, mas eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui para frente, para nós podermos orar, para que você caminhe assertivamente, e para que a sua alma não interrompa seu raciocínio, a sua inteligência, a forma de você pensar. Sai do seu lugar, vem para frente para nós podermos orar. Talvez você está angustiado, ou talvez é só medo do futuro, medo de dar errado, medo das coisas que estão acontecendo. Quem sabe você está sendo ameaçado, e não é por um bilhete de Jezabel não, ameaçado por um processo na justiça, ameaçado por uma separação, ameaçado pelo vício do filho. Você, pai, mãe, não consegue mais dormir em paz porque não sabe onde seu filho anda. Sai do lugar que você está, venha para frente para nós podermos orar juntos, e Deus vai entrar com providência na sua casa. Deus vai fazer com que você caminhe junto com o anjo do Senhor nesse deserto, e vai te tirar do deserto, vai te levar em direção a Horebe, o monte de Deus. Vem para cá, porque Deus nos escolheu nesta noite para caminharmos juntos, em nome do Senhor Jesus. Sim, Deus, nós apresentamos cada vida que aqui está. Senhor, nós às vezes estamos fortes, vitoriosos, e outras vezes estamos fracos e tristes, e nós não queremos andar assim, Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, traga pão, traga água, traga alimento, refrigério,
nos faça caminhar nesse deserto, para sair desse momento de angústia, de tristeza, de medo, de perseguição, de depressão, de vontade de não viver. E Pai, leva-nos até Horebe, leva-nos até a Tua presença, o monte de Deus. Quanto mais nós pudermos caminhar, Senhor, quanto mais nós pudermos caminhar contigo, nós não estaremos mais sozinhos. Deus, ajuda-nos a não errar, ajuda-nos a não fugir dos nossos problemas, das nossas batalhas, ajuda-nos a não andar sozinhos, ajuda-nos a não entrarmos no deserto, mas Senhor, se nós acabarmos entrando, esteja lá para nos socorrer, esteja lá, Senhor, com Teu anjo, com uma botija de água, com um pão assado em brasas, nos alimentando, nos preparando para a caminhada, nos levando além dos nossos problemas. Deus, eu profetizo sobre os Teus filhos que aqui estão, que eles sairão daqui hoje alimentados, abastecidos, fortalecidos, transformados, Senhor, em nome de Jesus, para andar além dos problemas, além das preocupações, além do medo, além da tristeza, além da perseguição, em nome do Senhor Jesus.